Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, bem-vindos a mais um Minuto Saúde UMC. Estamos no início do verão, dezembro laranja, campanha de prevenção ao câncer de pele. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante com o Dr. Matheus Rocha, dermatologista do Grupo Oncoclínicas. Dr. Matheus, é um prazer poder conversar com você e passar informações tão relevantes nesse momento que chega agora, dezembro laranja, falando de câncer de pele. Então seja muito bem-vindo e obrigado pelo convite. Imagina, Dr. Juliano, é um prazer estar aqui, um prazer trocar ideia com o senhor sobre um tema tão relevante numa época, né, o dezembro laranja, para a gente poder conscientizar toda a população sobre essa doença. Câncer de pele é o câncer mais incidente no nosso país. Merece um mês falando só de câncer de pele? O que você acha? Ou se merece. Tem um dado bastante interessante que é o seguinte: o câncer de pele ele figura como o principal tipo de câncer aí em epidemiologia, né, o mais comum. Se a gente pegar, Juliano, todos os pacientes que têm câncer, cerca de 30% deles vão ser câncer de pele. Então, daí a importância desse tema da gente abordar para conscientizar principalmente. E o Dezembro Laranja, ele foi criado lá em 2014, né, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, justamente com esse intuito de prevenção contra essa doença, que é uma doença muito prevalente. Todo tipo de câncer de pele é igual? É tudo a mesma coisa? Conta pra gente isso aí. Muito bem. O que eu sempre falo sobre esse tema é que antes da gente começar a falar dele, a gente tem que fazer uma divisão muito bem determinada na nossa cabeça. Existem os cânceres de pele melanoma e existem os cânceres de pele não melanoma. Os cânceres de pele não melanoma, eles são muito mais comuns, mas eles têm um potencial de agressividade muito inferior em relação ao melanoma. O melanoma, ele tem uma incidência, né, ele é bem menos comum, cerca de 5% de todos os cânceres de pele, mas ele é muito mais agressivo. Então, sempre que a gente vai falar, a gente tem que dividir em dois grupos, os cânceres de pele não melanoma e os cânceres de pele melanoma, então são diferentes. E ainda bem, então, que a menor incidência é do melanoma. E os tumores não melanoma? Conta pra gente aí como é que eles funcionam, o que a gente pode ficar atento com alterações na pele e procurar o dermatologista para que avalie melhor. Muito bem. Juliano, dentre os tumores de pele não melanoma, a gente tem dois principais. Um que corresponde a mais ou menos 80% de prevalência, que é o carcinoma basocelular. E o outro, que corresponde a mais ou menos 15, 20%, que é o carcinoma de células escamosas. Aí, Juliano, dentro desse grupo, né, dentro desse balaio aí, que a gente tem basicamente carcinoma basocelular e carcinoma de células escamosas, a gente tem uma apresentação clínica, que para o paciente é uma apresentação das lesões de pele, das formas mais variadas possíveis. Mas, como você bem me perguntou, para que o paciente tenha aquela suspeita daquela lesão para ser examinado por um profissional capacitado, que pode ser o dermatologista, né, no caso, o que ele tem que observar nesse grupo de doenças? Ele tem que observar aquela lesão que surgiu e que ele não tinha antes, ou uma lesão que está progredindo em tamanho, então ele está crescendo em tamanho, ou uma lesão que não regride de tamanho depois que ela surgiu, mas, mais comumente, lesões com ferimentos, sangramentos, coceira, lesões que vão endurecendo, lesões avermelhadas, que às vezes parece que tem uns vasinhos na região. E um ponto principal, Juliano, de todas essas características, né, uma característica chama muita atenção, que é a distribuição dessas lesões no corpo. A gente sabe que os carcinomas basocelular e espinocelular, eles acometem áreas bem peculiares. Por exemplo, região da face, região do nariz, regiões, principalmente áreas, né, regiões e áreas que são fotoexpostas, expostas ao sol. Então acho que é isso, lembrar dessas lesões e da distribuição dentro desse grupo de lesões de câncer de pele não melanoma. Matheus, o que a gente percebe hoje é que as pessoas têm muito medo do sol. Eu nem diria que elas têm medo do câncer de pele, elas têm medo do sol. Então a gente vai andar numa calçada, tem sol, a gente vai pela marquise para não pegar sol.
essa heliofobia, posso chamar? Pode chamar. Você tem percebido que isso é realmente uma realidade e procede isso? Olha, procede. Infelizmente isso existe. A gente sabe que o sol tem os benefícios aí bem definidos para a nossa saúde, né? Síntese de vitaminas, enfim. Mas tudo que é excesso, né, Juliano, prejudica a saúde. E a gente tem que demarcar muito bem quais são os horários, principalmente, onde a exposição solar é pior. Então, esse medo, ele está muito presente, principalmente no paciente que teve um familiar com câncer de pele, ou que ele mesmo já tem um histórico de câncer de pele. Tem uma história, que se você me permite contar, de uma paciente que eu tratei ela de câncer de pele, foi um carcinoma no nariz, a gente operou, ficou tudo bem. E aí eu sempre sento e dou as orientações para o paciente. Orientei ela. Ela voltou no retorno de 4 meses, mas assim, sabe aquelas blusas de proteção de entregador de aplicativo? Usando aquelas blusas, usando o óculos, usando um chapéu, não estava saindo de casa com medo do sol. Então assim, nem 8 nem 80. A gente tem que ter precauções, sim, a gente pode falar sobre isso, mas não tem que ter essa heliofobia no que se trata de câncer de pele. Tudo com moderação tem o seu lugar. Qual, então, é o melhor horário para a exposição ao sol com segurança? Ótimo. Uma coisa, sempre que a gente vai falar de exposição ao sol com segurança, eu acho que vale a pena a gente conscientizar a população o mínimo sobre radiação solar. Então, acho que para a gente entender como se proteger, o mínimo a gente tem que saber. Então, o sol, ele emite uma radiação ultravioleta e ele emite comprimentos de onda, de energia visíveis. Então, é uma luz visível e comprimento e radiação ultravioleta. O que acontece? Tanto a luz visível quanto a radiação ultravioleta são prejudiciais à pele. E, dependendo do horário do dia, essas duas energias que atuam sobre a pele, elas são mais incidentes. Qual horário do dia é esse? Entre as 9 da manhã e as 15 horas da tarde. Então, entre as 9 horas da manhã e as 15 horas da tarde, aí isso é variável, tá? Dependendo da localização, a gente mora num país que é continental, mas via de regra, entre as 9 e as 15 são os horários onde o sol tem mais energia sobre a pele. Então, a gente deveria evitar esses horários de exposição solar para que a gente guardasse a nossa saúde da pele. Ótimo. E junto com essa exposição solar, a gente vê muita polêmica falando de filtro solar, protetores solares, que são cancerígenos, que têm parabenos, disruptores endócrinos que fazem mal, que tem gente que não usa ou tem que usar da marca X. Eu queria que você conversasse um pouco com o nosso público aqui e explicasse qual a importância desse filtro solar, como é que funciona esse fator de proteção, que a gente também não sabe. Tem que comprar acima de 60, será que para o rosto e para o braço é o mesmo? Quantas vezes eu tenho que aplicar? Conta pra gente como é que funciona essa história toda. Boa, muito bem. Eu vou resumir mais ou menos numa historinha. Então assim, o protetor solar, ele vai proteger a sua pele contra essa energia que vem do sol. Por que tem que ter essa proteção solar contra essa energia que vem do sol? Porque essa energia danifica a pele. Então, essa energia gera câncer de pele, que é o pior problema, mas também gera ruga, gera envelhecimento precoce, piora lesões como melasma e também acelera, faz surgir, piora sintomas de diversas doenças cutâneas, como lúpus cutâneo, por exemplo. Então, o sol para a pele, a gente tem que ter essa proteção. Então, o protetor solar, basicamente, existem dois tipos. Existe o protetor solar químico e existe o protetor solar físico. O físico, ele é como se fosse um escudo refletor. Então, ele vai refletir a energia do sol. E o químico, ele vai evitar com que a pele absorva a energia solar. Então, tanto um quanto o outro são protetores muito úteis e eles geralmente são combinados. Então, geralmente, os protetores têm uma porção que é física e uma porção que é química. Então a gente tem uma proteção combinada. Essa proteção a gente chama de FPS, que é o fator de proteção solar. E aí, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Mais importante do que o número do FPS é usar de forma correta o protetor solar. Então olha só, a gente sabe que para ter uma proteção boa contra o câncer de pele, a gente tem que usar um protetor de no mínimo FPS 30. Então, isso é uma regra. No mínimo, FPS 30.
Só que, por outro lado, nós também sabemos que a população utiliza o protetor solar de forma errada, de forma incorreta. Mas não é incorreta para mais, é incorreto para menos. Então, o que eu, particularmente, como dermatologista, oriento os pacientes, e é uma orientação sensata. Quando a gente usa protetor solar, utilize um protetor solar com FPS mais alto, aí de 60 pelo menos. Por quê? Já que você erra, geralmente a população erra usar protetor, não passa a quantidade correta, não reaplica no tempo certo, você perde proteção e FPS. Só que o mínimo para te garantir uma boa proteção é 30. Então, você usando 60, tá bom, porque você está perdendo ali um pouco de FPS, porque geralmente as pessoas não usam correto, mas aí você fica garantido, mesmo perdendo um pouco, de proteção. Bom, então, é mais o protetor solar, você tem que usar com FPS além de 30, mas geralmente eu uso FPS acima de 60 para garantir a proteção. Agora, em relação ao uso, isso é uma grande polêmica. Só que, para quebrar essa grande polêmica, os pesquisadores criaram uma regra. Então, tem uma regra que é uma regra da colher de chá. Vamos lá, então. Então, o que você faz com essa regra da colher de chá? Primeiro, uma colher de chá é grande, né? Eu acho grande. Não é a colher de sopa, é a colher de chá. Você pega o protetor, coloca na colher de chá. E aí você vai pegar aquela medida da colher de chá e vai passar aquela colher de chá toda na face. Então, é uma grande quantidade de protetor solar para ser aplicado só na face, por exemplo. Quem usa uma colher de chá na face? Muito difícil, né? Então seria uma colher de chá para a face, uma colher de chá para o couro cabeludo e uma para o pescoço. Para as regiões anteriores do tronco, 2 colheres de chá. Para a região posterior do tronco, né, as costas e dorso, né, 2 colheres de chá. Para os braços, 1 colher de chá, 1 colher de chá. Para as pernas, 2 colheres de chá. Então é uma regrinha simples. O que eu oriento o paciente? Eu oriento assim, ó. Você vai colocar o protetor numa colher de chá. Depois que você colocou na colher de chá, você coloca na palma da mão. E aí você não vai ter uma colher de chá sempre, Quantifica, né? Você vai quantificar pela comparação. E aí você vai usar essa quantidade de protetor distribuindo conforme essa regra. Vamos falar que não está na praia nem no clube. Ele está na sua rotina diária. Você vai passar de manhã e à tarde tem que aplicar de novo? Muito bem. O ideal, Juliano, seria que o paciente usasse corretamente o protetor pela manhã, cobrindo as áreas fotoexpostas. Então você vai usar o protetor no rosto, no pescoço, não esquecer das orelhas, nos braços, no dorso das mãos. Se você for andar de carro e ir para o trabalho, isso é essencial. Aí, o que os estudos mostram? Uma boa aplicação pela manhã é suficiente para te proteger ao longo do dia, desde que ao longo do dia você faça um retoque. Então, por exemplo, existe um veículo de protetor solar que é o veículo em pó. Então, o que as mulheres geralmente fazem? Usa o protetor bem, seguindo essa regra da colher de chá pela manhã, e ali próximo do almoço retoca usando pó, retoca usando um spray, algum outro veículo que é cosmeticamente mais aceito, de praticidade maior. Isso se você estiver no ambiente normal, sem ter uma exposição solar importante. Então, geralmente, usa o protetor solar pela manhã de forma bem adequada e retoca ali ao longo do dia. Esse seria o habitual. Nós estamos, então, em pleno início de verão e já tem mulheres que gostam de antecipar aí esse queimado, esse bronzeado. Então a gente tem há muitos anos visto aí crescer no nosso país as clínicas e as máquinas de bronzeamento artificial. Eu queria o seu posicionamento sobre esse tema que também é polêmico. Esse tema que é bastante polêmico e o meu posicionamento como médico dermatologista é de contraindicar. Então eu sempre desencorajo as pessoas, as mulheres principalmente, mas homens também, desencorajo essa prática. Não há segurança comprovada para a gente afirmar de que essas câmaras de bronzeamento não causem dano que lá no final vai se transformar em um câncer de pele. Então, como não há essa segurança, a gente não indica. Então, não existe essa história de que a câmara de bronzeamento é segura, esse modelo é seguro. Não, a gente não tem essa segurança. Então, como dermatologista, eu contraindico a realização desse tipo de procedimento.
Inclusive, Juliano, uma das pacientes mais jovens que eu dei diagnóstico de um carcinoma basocelular na asa do nariz, 35 anos, fazia uso de câmara de bronzeamento por longos períodos. Esse dentro do grupo dos carcinomas. Mas de melanoma, eu já tive mais de um paciente com histórico de, no passado, frequentar e utilizar câmaras de bronzeamento. Então vai um alerta, né? As câmaras de bronzeamento parecem ser um agente facilitador, mas elas são muito danosas para a saúde da pele e para a saúde da própria mulher ou do homem que vai realizar, né? Eu queria conversar um pouco agora sobre tratamento. Boa. A gente está falando do tipo de câncer mais incidente e como você vê as principais estratégias de tratamento para o câncer. Vamos falar a princípio dos tumores não melanoma. Muito bem. Ó, em relação aos tumores não melanoma, né? Então, lembrar que são basicamente dois, basocelular e o espinocelular. A primeira coisa, quando a gente fala de tratamento, é afirmar uma mensagem, e acho que vale para toda a população, que é o seguinte: todo câncer de pele começa pequeno. Todo câncer de pele começa pequeno. Isso quer dizer que, nos estágios iniciais, para esses tipos de câncer, a chance de você passar por um procedimento simples, com uma retirada simples, com anestesia local, as chances de cura são altíssimas. Então, daí a importância da gente prevenir e ficar atento àquelas lesões que a gente falou no começo da nossa conversa. Mas, em relação específica ao tratamento, existem algumas modalidades, Juliano. Então, a gente pode optar por tratamento com imunomoduladores tópicos, que são medicações de passar em casa. Então, o médico dermatologista, o oncologista, o clínico, ele prescreve essas medicações, o paciente ele usa conforme a indicação médica, e essas medicações elas têm indicações restritas para tipos bem delimitados, né, determinados de cânceres de pele. Mas o tratamento padrão ouro, né, vamos assim dizer, o melhor tratamento para esses tipos de cânceres, sem dúvida nenhuma, é a cirurgia. Dentro do campo das cirurgias, existem duas modalidades cirúrgicas. Uma, que seria a cirurgia convencional, que é o que mais acontece em nosso país, e o outro lado seria a cirurgia micrográfica de Mohs, que, embora não seja tão difundida assim, é o melhor tratamento cirúrgico para esse tipo de câncer. Lembrando que precisa ficar um alerta aqui para vocês. Toda lesão de pele que for retirada precisa ser encaminhada para a biópsia. É muito comum um paciente chegar no nosso consultório tendo feito uma ressecção de lesão de pele há anos atrás e não foi encaminhado para a biópsia. E hoje ele apresenta um tipo de câncer que pode ter iniciado da lesão de pele que tirou há anos atrás. Então isso é fundamental. Tirou um pedacinho da gente, precisa de ir para anatomia patológica. Nossa, isso me fez lembrar uma história de um paciente que, na época da residência, que ele chegou, ele tirou uma lesão, ele tinha uma cicatriz, eu não sei a cidade que ele tirou, era uma cicatriz assim, próximo da canela, na perna, e começou a nascer pigmento próximo da cicatriz. A gente biopsiou, era um melanoma. Então, a primeira biópsia que ele fez, a gente não sabia, ele também não sabia, ele nem tomou ciência se o médico mandou ou não para a biópsia. Então, vale muito essa conscientização, porque às vezes o paciente ele não tem essa noção, né, de que tudo que é tirado dele tem que ser mandado para estudo, né, mandado para análise. Então, valeu muito isso. Eu queria conversar com você um pouquinho também do melanoma. A gente falou dos tumores não melanomas, que parecem os machucadinhos, que não cicatrizam, que sangram, que coçam, mas o melanoma é um tipo de lesão que tem uma apresentação, um jeito diferente para as pessoas ficarem atentas e procurarem avaliação. Muito bem. Eu costumo falar, Juliano, que o dermatologista é o sentinela do melanoma. Então, hoje a gente passa por várias revoluções no tratamento sistêmico do melanoma, com terapia-alvo, com imunoterapia, mas o verdadeiro sentinela ali dessa doença, que está no campo de batalha ali para identificar as lesões, é o dermatologista. Então, existe uma regra, que é uma regra que vale para a população, inclusive, e também para o médico generalista, que é a regra do ABCDE. E essa regra permite com que a gente identifique lesões suspeitas. Inclusive, essa regra ela tem embasamento científico
e ela motiva vários pacientes a procurar atendimento. E quando o paciente chega falando assim, doutor, essa lesão minha está assimétrica, ela tem mais de 2 cores, eu estou preocupado. E assim, via de regra, o paciente tem razão. Então, quando ele chega com lesões que ele já fez o ABCDE, eu vou lá e tiro. Faz o diagnóstico, né? Ele já vem com o diagnóstico, então ele já vem com alterações que ele mesmo identifica, que a esposa, o marido, os filhos identificam. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os pacientes, na intimidade ali do casal, com os filhos, sempre observem as pintas, esteja de olho aos sinais do corpo, porque um sinal tem que chamar atenção, então você tem que ficar de olho naquele sinal. Agora, em relação à regra do ABCDE, então o paciente tem que olhar a simetria, que na verdade é a forma, o formato. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a pinta, então isso é aplicado para as pintas, tá? As pintas que a gente chama de nevos. Então você vai pegar a pinta, vai partir ela mentalmente em 4 pedaços, como se fosse um pedaço de bolo. E aí você vai comparar os 4 pedaços. E aí você vai ver se aqueles 4 pedaços, se eles são semelhantes entre si. Se eles forem semelhantes entre si, por exemplo, uma pinta redondinha, se a gente partir em 4, os 4 pedaços eles são semelhantes entre si. A gente não pontua o A de assimetria. Então, a pinta é simétrica. Ok. Então, a gente parte para o B. O B é de bordas. Você partiu a lesão e aí você vai analisar as bordas. Se as bordas forem bem regulares, por exemplo, são redondinhas, grosseiramente lembram um losango, um retângulo, tá tudo bem. Agora, se as bordas forem irregulares, isso chama atenção. O terceiro seria cor. Então, na cor, o que a gente olha? Quando a pinta tem 2 ou mais cores, isso chama atenção. O D é de diâmetro. O diâmetro que a gente leva em consideração é acima de 6 milímetros. Então, pegou a reguinha, mediu lá mais de 6 milímetros, vamos ter mais atenção com essa lesão. E o E é de evolução. O que é evolução? Ao longo do tempo, ela vem crescendo, ela mudou de forma, mudou de cor, teve coceira, está sangrando. Então, tudo isso chama atenção. Assimetria, bordas irregulares, mais de 2 cores, diâmetro maior que 6 milímetros e a evolução da lesão. Então, quando o paciente tem 2 pontos nesses 5, isso aí tem que motivar ele a procurar ajuda do profissional. Excelente. Daí a importância de avaliar o corpo, de avaliar as costas, pedir para alguém avaliar as regiões que a gente mesmo não consegue avaliar, né? De fundamental importância. Eu gostaria que você pensasse numa frase, numa orientação para a gente nesse dezembro laranja, que não pode deixar de ser falada aqui para os nossos ouvintes do Minuto Saúde. O que nesse dezembro laranja precisa ficar explícito para todo mundo? Eu acho que o que tem que ficar explícito aqui nesse dezembro laranja é que você faça uma avaliação das lesões que você apresenta, dos sinais que você apresenta na pele. Não necessariamente precisa de você procurar atendimento médico, mas chama alguém, um familiar, seu esposo, seu companheiro, seu cônjuge, os filhos. Analise os sinais do corpo, analise as lesões, analise aquelas feridas que surgiram, né? Como a gente disse, as lesões que a gente bem caracterizou. Tem um sinal também que eu gosto muito de falar, que é o sinal do patinho feio. Você vê as costas da pessoa, vê todas as pintas. Tem algum que é patinho feio ali? Tem uma pinta que destoou das outras? Então, aquela pinta você aplica o ABCDE. Então, assim, acho que a mensagem é: analise os sinais que você tem no corpo. Faça isso com uma certa regularidade. Tem esse hábito, né, desse autoexame, um verdadeiro autoexame, porque isso vai te motivar a procurar assistência médica de forma precoce. E procurando de forma precoce, se eventualmente você tiver um problema relacionado a câncer de pele, suas chances de cura são muito grandes. Dr. Matheus, muito obrigado por essa conversa tão esclarecedora. Foi ótimo, muito obrigado pelo convite. Minuto Saúde UMC.